Olá, bom demais ter você por aqui. A Igreja Católica, a maior instituição religiosa do mundo, elegeu um novo líder há um ano. Com a escolha de Jorge Mário Bergoglio para Papa, surgiu a expectativa de mudança em relação aos rumos da Igreja e aos dogmas, que há pelo menos 20 séculos orientam bilhões de fiéis e influenciam a vida até de quem não é católico. Um ano depois, estamos diante de uma igreja mais aberta e tolerante? O que o Papa Francisco demonstrou com os vários diferentes gestos, atos e declarações sobre tabus, como o casamento gay, a legalização do aborto, da eutanásia, de métodos contraceptivos. O que essas mudanças podem representar para uma sociedade ainda extremamente influenciada pela religião, em um tempo marcado cada vez mais pela interferência de grupos religiosos na vida política e na direção do Estado. No programa de hoje, vamos discutir as mudanças em religião e a influência dela na vida social e política, sobretudo brasileira. Fique com a gente, o Dois Pontos já começou. O primeiro computador eletrônico foi inventado da Segunda Guerra Mundial. Representava a separação do mundo em dois. Alexandre Fleming queria salvar o mundo. No programa de hoje, convidamos Leia Pérez, graduada em História. Ela é mestre e doutora em Antropologia Social. Fundou e coordena o Centro de Estudos da Religião Pierre Sanchis, da Universidade Federal de Minas Gerais. 2 pontos para ela. Uma coisa é expectativa, o desejo. Outra é a realidade. Francisco não vai poder mudar, porque não cabe a ele, não pode. Convidamos ainda Rodrigo Coppe Caldeira, graduado em História. Ele é mestre e doutor em Ciência da Religião e pós-doutor em Teologia. 2 pontos para ele. Aquela ideia de que a religião ela tinha ido para o mundo privado, será que hoje também, quer dizer, a religião hoje não está tornando uma questão pública de novo? Bom, quero agradecer demais a presença de vocês aqui no 2 Pontos. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Bom, vamos começar conceituando religião. O que é religião? Qual que é a importância dela? A religião sempre existiu em diferentes épocas, períodos, enfim. Acho que a primeira coisa importante para a gente dizer de religião é a própria etimologia da palavra. A religião vem de religare. E religare quer dizer o quê? Ligação, religar. Então, qualquer coisa, pessoas, situações que promovam uma ligação, uma religação, isto é religião. Então, e depois da etimologia, a segunda coisa importante para se estabelecer uma definição o mais sucinta possível é estabelecer uma distinção entre religião, no seu aspecto institucional, de uma igreja, de uma confissão religiosa e com todas as suas diferentes modalidades, e algo mais geral, que está mais diretamente ligado ainda à própria etimologia da palavra, o religare, que é um sentimento religioso. E o sentimento religioso está diretamente vinculado a essa noção de religare, que é um sentimento de ligação a coisas, pessoas, situações que, por alguma razão, pouco importa que razão seja, se destaque em relação às demais. Esse fato de destacar torna essa coisa, situação, as pessoas sagrada. Então, o sentimento do religioso é um sentimento do sagrado. Já a religião é a instituição, é a igreja. Agora, esses conceitos e essas funções, elas mudam dependendo do período ou da geração? Por exemplo, dos jovens que agora aderem a uma determinada religião, e aí eles têm o poder de mudar esse conceito ou não? Ele é não, o conceito ele não muda. A forma, porque eu falei de uma forma geral, ou de um princípio geral, se a gente quiser ser um pouco mais rigoroso. O que pode mudar são as práticas em relação ao sentimento religioso, à religião e as modalidades de adesão a ela. Isso sim, isso a gente tem que ver ao longo da história como isso se configura. E agora, em relação às mudanças na religião, é possível que se mude uma religião ao decorrer do tempo e de que forma que isso pode acontecer? Sim. Como todo produto da vida
da vida social, e a vida social é mudança, a religião pode mudar, porque ela não está deslocada, ela não está separada da sociedade, da história da qual ela faz parte. Mas ela tem uma especificidade em relação a essa sociedade da qual ela faz parte e da história da qual ela é produto, que ela tem uma função, se é que é de função mesmo que se trata, de ter dogmas, de ter fundamentos. E esses fundamentos, eles são da ordem do imutável. Isso não pode mudar. Se isso muda, aí muda a religião. De uma religião pode surgir, ou de uma religião pode surgir uma outra religião, como é o caso do protestantismo, é produto de uma reforma religiosa, discordância em relação aos dogmas da Igreja Católica, né, como, por exemplo, o divórcio, fez com que acontecesse a reforma protestante. Então, do interior de uma religião, né, por cisma, os cismas religiosos são muito frequentes na história da humanidade, por discordâncias de dogma, se desprende dessa religião e vai fundar uma outra. Aí a mudança é muito mais nesse sentido. Mudanças internas na religião é muito difícil, porque os dogmas eles são concebidos como invioláveis, não podem ser mudados. Então a gente tem que nuançar o que a gente está pensando de mudança quando a gente está falando em mudança, né, Rodrigo? E aí, claro que a gente pensa também, quer dizer, quando a gente já está falando em religião e já pensa em dogma, nós estamos também já restringindo um pouco mais essa ideia de religião já num campo da Igreja Católica, por exemplo, né, ou do cristianismo. Quando o cristianismo, de maneira geral, quer dizer, os seus concílios, né, os 7 primeiros concílios da Antiguidade, eles vão, então, colocar, quer dizer, aquilo que é a verdade da religião, de como as pessoas viviam a religião, então, como a professora Léa disse, com os dogmas. Quer dizer, os dogmas, eles não mudam, mas a interpretação em torno desses dogmas mudam, porque os dogmas são os mesmos, mas as pessoas e as vivências, né, como a professora relembrou, e a história vai mudando. Então, a forma da gente lidar e olhar para aquilo que faz a religião, aí no caso pensando na Igreja Romana, né, se transformar. Né? Porque se ela não se... Quer dizer, a pergunta que você faz, a religião muda, pensando no caso do cristianismo, tomando esse exemplo, né, específico, muda o tempo inteiro. Né? Ela muda o tempo inteiro, porque senão ela vira um museu. Né? Então, essa mudança é muito mais na perspectiva daqueles que estão olhando o que a Bíblia, no caso, fala para o homem de hoje. Quer dizer, a Bíblia é a mesma, né? Aquilo lá, aquele conhecimento que está ali é o mesmo, aquele conhecimento religioso, mas a forma da gente lidar com aquele conhecimento muda o tempo inteiro. Então, há mudança, né? Mas na substância ali, quer dizer, aí que está a dificuldade, né? De observar onde que, quer dizer, se um estilo, né, a forma, ela está tocando na substância, né? Hoje o debate é esse, principalmente em torno, né, desse novo Papa e do que ele está fazendo exatamente em torno disso. Queria falar mais para frente sobre os dogmas, até para poder pegar essa questão do Papa, mas antes eu queria saber um pouco sobre como é que as pessoas enxergam a religião, qual que é a função que elas denotam à religião, para que ela, ou para que, qual que é a função de elas se associarem a determinada religião. Eu não gosto muito de pensar coisas em termos de funcionalidade. Né? Dá um caráter profundamente instrumental para algo que não é muito da ordem do instrumento. Né? A religião, ela tem muito mais a ver, né, no seu sentido mais estrito do religare, como eu falei, e mais ainda vinculada a religião que a gente está tratando aqui, que é a religião, que é o cristianismo, na sua vertente católica, apostólica, romana, porque há diferenças, se é de função que se trata, a função primeira da religião é a salvação. Se adere a uma religião buscando a salvação,
né, e os fins últimos, a relação da vida com a morte. É isso que está em questão de diferentes maneiras. O final é sempre a salvação. É a salvação, é isso que a gente quer. A gente quer a salvação, quer a vida Em plenitude. a vida em plenitude, que é a vida eterna. E o que fazem as pessoas mudarem de religião? Hoje em dia, eu acho, assim, essa pergunta está relacionada com todo as transformações históricas que aconteceram, né? Que a gente dá o nome de modernidade, isso pensando no mundo ocidental, que hoje, de alguma forma, com esse processo de globalização, vai tomando outras partes também do planeta, mas que um processo histórico que possibilitou a emergência da consciência da diferença, da pluralidade, e essa consciência da pluralidade como observar que não existe só aquele meu mundo e que o mundo são vários e mundos possíveis. Como a professora Léa disse, quer dizer, a religião é para a salvação, e a religião, ela acaba também, o sujeito que escolhe uma religião, ele está buscando a salvação, e aquilo ali tem muito a ver, né, intimamente com a ideia de sentido para a vida. Quer dizer, a religião, ela trabalha, vamos dizer assim, nessa perspectiva do sentido que a pessoa dá para a vida, e quando ela olha, né, no caso, quando a gente fala do cristianismo, ela olha ali que o que ela nota ali é que existem modelos, porque a religião ela está também o tempo inteiro pensando, alguns pontos que vão caracterizar, né, é a questão do sofrimento, do desejo, e a salvação, e essa busca de salvação que marca muito. Agora, hoje em dia, quando a gente fala, quer dizer, o que faz as pessoas mudarem de religião, aí são várias constantes, especialmente eu vejo a possibilidade de se mudar, porque essa possibilidade, pensando na Europa Ocidental, como aí paradigma, ela não existia até a Idade Média, quer dizer, existiam movimentos heréticos e tal, mas as pessoas viviam dentro ainda de uma cosmovisão cristã. Hoje não. Hoje você pode ser católico, ou se você escolher não ser católico, você não tem problema algum, né? Você não tem culpas envolvendo a sua prática religiosa. Agora, mas qual que é o peso dos dogmas na mudança de religião das pessoas? Eu acho que antes da gente voltar para o ponto dos dogmas, eu gostaria de retomar um ponto que o Rodrigo colocou, que é importante, para a gente pensar por que as pessoas podem hoje, com mais facilidade, mudar de religião, e hoje realmente é um grande trânsito religioso, é que, com relação à religião, uma das grandes conquistas, né, da dita modernidade foi a liberdade religiosa, né, que se configurou em termos de processo histórico, entre outros elementos, né, pela separação do Estado e da Igreja, o que alguns chamam de secularização, outros chamam de laicização, há quem chame também de desencantamento do mundo. Então, nós vamos ter uma mudança aí civilizacional que possibilita a liberdade religiosa de um lado, coisa que, como o Rodrigo falou, até a Idade Média era impensável, nascia-se, não só o Estado e a Igreja estavam unidos, como se nascia numa religião, morria com ela. Veja toda a Inquisição, por exemplo. Com a modernidade não só se tem liberdade religiosa, mas também se tem o que se chama de privatização da religião. A religião não somente, ela passa a ser um assunto de foro privado, o que não era até então, ela era da esfera do público. Então, não agora parece mudar, né, professora? Pode escolher, com o advento da modernidade, pode escolher a religião sem nenhum problema, sem nenhuma punição, e ela é um assunto que diz respeito ao foro íntimo. Ninguém é obrigado a revelar a sua religião. Isso em termos mais amplos. E, com todo esse dito processo de globalização, esse aspecto da liberdade religiosa e da privatização da religião, né, também facilitou um maior
uma maior possibilidade de trânsito. Então, pode sair de uma religião e para outra sem culpa. Esse é o principal. Exato. E aí voltamos aos dogmas. Em relação aos dogmas, essa é a principal alteração. Pode trocar de religião sem com que isso fique culpado. E essa troca não precisa ser necessariamente uma troca institucional. Eu posso continuar em termos de confissão católica a minha vida inteira e transitar entre outras várias, aí no terreiro de Umbanda e na Igreja Universal do Reino de Deus, que não há culpa. Né? A liberdade religiosa elimina um pouco na esfera da escolha, né, a culpa. E parece também, né, Léia, que quer dizer, aquele termo, né, do mercado de bens da salvação... Isso é outro elemento. Quer dizer, é um elemento, quer dizer, as religiões elas passam a se organizarem e a competirem no mercado aberto, quer dizer, competindo consumidores, e quem oferece algo melhor, vamos falar assim. Né? A Léia citou a Universidade do Reino de Deus, quer dizer, hoje a Universidade do Reino de Deus ela tem tantos adeptos e ela trabalha a partir... Ela pega elementos muito característicos da própria modernidade, dos vazios, vamos dizer, do sujeito atual, do que ele quer dizer, seus desejos materiais, inclusive, entram aí. Então, quer dizer, as religiões elas passam a competir em busca, quer dizer, de um mercado. Agora, retomando um ponto que a Léia estava tratando também, um tema interessante hoje em dia quer dizer, a religião, aquela ideia de que a religião ela tinha ido para o mundo privado, será que hoje também, quer dizer, a religião hoje não está tornando uma questão pública de novo, quer dizer, todo aquele processo, especialmente do iluminismo, que julgou, quer dizer, isso é coisa, você quer rezar, você reza para quem que você quiser, lá na sua casa, lá dentro da igreja, não venha com um discurso religioso querer está aqui no espaço público, influenciando o espaço público. Mas hoje a grande questão é essa. A grande questão religião e espaço público. A religião e espaço público, né, que é o tema atualíssimo, e como se a igreja, se a religião, de alguma maneira, ela deixou de ser questão privada para se tornar questão pública. Isso de maneira geral, né, Léia? Assim, não sei como e se explica isso pelas eleições de 2010, em que se firmou muito num discurso religioso, muito mais do que de propostas políticas, enfim, muito mais da questão do aborto, do casamento gay. É nesse sentido que a religião ela volta para o espaço eu acho que público? Por trás disso tudo, e a Léia completa, eu acho que tem algo aí que é não sei, um clash, né? Quer dizer, uma guerra de civilizações, de culturas, de modos de vida que aparecem muito hoje, e não é só nós aqui ocidentais com os islâmicos, ou com, né, que nos diferencia um pouco mais, mas aqui dentro mesmo. Né? Quer dizer, existe grupos com uma agenda específica de costumes, né, da compreensão da própria família. Então, isso tudo aparece muito, e nas eleições de 2010 isso apareceu muito fortemente. Eu não sei, mas eu tenho o pressentimento que talvez isso retorne nessa eleição, porque observa-se que isso é ficha. Né? Quer dizer, as pessoas elas colocam, grupos religiosos se envolvem com a questão, e sabe-se que isso tem um impacto muito peculiar no eleitorado. A gente não sabe até que ponto isso... o que os fiéis seguem ou não, né? Como o trânsito das religiões é grande, né? E as pessoas dentro de uma igreja escutam aquilo, mas aquilo para ela não interessa, ela vota em outro e pronto. Então, é um tema, eu tendo Só para terminar o primeiro bloco, foi sempre assim, essa interferência. A gente sabe, né, na história que política e religião sempre andaram meio que juntas, assim, mas nos últimos anos, isso aconteceu ou não? É uma coisa de 2010 para cá? Não, isso de certo modo é totalmente estrutural, porque a religião é um produto do quê? Da polis. O que faz a polis, a cidade, é a religião. Então não tem como separar,
nem estruturalmente, nem historicamente, a relação entre a cidade, a polis e a religião. Isso é um fato incontestável. O que vai haver diferença conforme as épocas, isso me oportuniza voltar à questão da liberdade religiosa, da privatização e do mercado religioso, que tem tudo a ver. Enquanto Estado e religião estavam unidos, né, os assuntos do Estado eram os assuntos da religião. Aí sim, a religião era um assunto público, né, porque havia a união do Estado com a Igreja. Com a modernidade, a liberdade religiosa, a privatização da religião, por um lado, se dá esse processo de privatização do religioso no sentido das escolhas e das práticas, o que não quer dizer que ela tenha assumido do espaço público. O que volta hoje que é um dos temas candentes da pesquisa, é a relação da política com o espaço público. Por quê? Porque junto com o processo de liberdade religiosa e de privatização da esfera do religioso, há quem diga, e eu sou partidária dessa tese, que o sagrado se dissipou pela sociedade. A gente pode retomar no segundo bloco esse assunto, pode ser? É daqui a pouquinho. No segundo bloco, vamos continuar nosso papo sobre as possíveis mudanças na Igreja Católica e a influência da religião na sociedade. A gente volta já já. Estamos de volta no programa de hoje, recebendo a coordenadora do Centro de Estudos da Religião, Pierre Sanchis, da UFMG, Leia Pérez, e o professor do mestrado em Ciência da Religião da PUC Minas, Rodrigo Coppe Caldeira. Hoje estamos discutindo as mudanças na Igreja Católica e a influência da religião na sociedade. Acho que mudanças não, né? Possíveis mudanças. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas a gente estava falando um pouco sobre política e religião, né? Quando elas se unem, falando um pouco sobre como é que isso aconteceu em 2010 e tende a acontecer em 2014, professora. Então, retomando o meu argumento, então, junto com o processo de liberdade religiosa, que é o produto da separação do Estado e da Igreja, e concomitante também ao processo de privatização da religião, tem-se um outro elemento, e eles são concomitantes ao mesmo tempo, um terceiro elemento, que é o que a gente pode chamar de dissipação do sagrado como qualquer um outro significativo da sociedade. Dito de outro modo, isso quer dizer que, nas condições da modernidade e da modernidade avançada, ou pós-modernidade, como pode-se dizer também, eu prefiro falar de modernidade, a religião se anichou no mercado como um outro produto qualquer. Então, tanto que fala-se de supermercado religioso, religião à la carte, enfim, tem várias denominações para isso. Então, a religião, se anichando no mercado como uma outra mercadoria, ela passa a ser objeto de disputa política, tanto pelo mercado religioso, e nós temos um mercado religioso extremamente
conflituoso, né? Há uma disputa ferrenha das religiões entre si, né? Pelas fatias de mercado, e obviamente que se isso está acontecendo de modo generalizado na sociedade, não teria por que não acontecer na esfera clássica da política institucional, particularmente num caso de eleição. Por que 2010? Porque foi 2010 que talvez, né, pela primeira vez, tenha se conseguido ver de modo mais configurado, né, essa profunda relação nas condições da modernidade avançada ou da pós-modernidade, o aspecto mercadológico da religião. Agora, interessante que alguns líderes religiosos, eles incentivam, né, os fiéis a se envolverem na política. Vou dar 2 pontos aqui para o Francisco, o Papa. A política é uma das formas mais preciosas de caridade porque trabalha pelo bem comum. Ou seja, ele e os outros pastores também, né, de igrejas protestantes, incentivam isso. Mas a caridade também tem a ver com o próprio surgimento da cidade, da polis, e a relação da polis com a religião. A dimensão da caridade é também estrutural a esse processo. Viver na cidade, participar da polis, ser um cidadão, entre outras coisas, é praticar a caridade. A caridade em que sentido? No sentido da abertura para o outro. Existe algum ponto negativo nisso, dos fiéis se envolver? Eu não digo os fiéis porque eles também são eleitores e têm todo o direito, né? Mas dos pastores e dos padres, enfim, se envolverem com religião? Eu acho que a gente precisa estabelecer sempre distinções. No campo da religião, a gente tem que estar o tempo todo com muito cuidado e situando a partir de que patamar, de que esfera a gente está falando. Porque é um multiverso muito delicado e, para a gente não dizer bobagem, a gente tem que situar. Então, com relação à tua pergunta, a gente tem que situar uma distinção entre a política, no sentido da polis, que eu estou enfatizando aqui, que tem uma relação né, de coimplicação com a cidade. Aliás, é um assunto que eu desenvolvi no meu penúltimo livro, Festa, Religião e Cidade, Corpo e Alma do Brasil, que eu mostro essa imbricação estrutural entre a religião e a cidade, e como isso conforma uma sociedade, como no caso o Brasil. E outra coisa, né, é a política na dimensão da política partidária. Então, religião é política, sim, e será sempre. Outra coisa, e o grande filósofo da Maravilha tem sempre razão, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É o que eu sempre suplemento dizendo, nada impede que uma coisa se relacione com a outra coisa, mas essa relação é sempre uma relação que eu digo de double bind, usando um tropo muito caro, um filósofo que me é muito caro, o Jacques Derrida. A gente nunca sabe exatamente, é de indecidibilidade essa religião. Então, o que eu quero dizer, falando em claro e bom português, que religião é política, sim. Tá? Outra coisa é a política partidária e o uso que fiéis, pastores, sacerdotes, o que a gente quiser, políticos, profissionais, façam da religião numa disputa eleitoral. Ok, vamos falar um pouquinho sobre o Papa Francisco. Por que tanto se esperou e ainda se espera dele? Do primeiro Papa latino-americano, jesuíta? Primeiro, a mudança, de fato, uma mudança que aconteceu numa escolha, né, de um cardeal que não vinha da Europa, especialmente da Itália. Então, isso aí já foi, de fato, algo que marcou essa e abriu muito, quer dizer, depois da eleição do Bergoglio, um jesuíta, né, um argentino, né, um latino-americano, abriu uma temporada aí de especulações do que seria o que ele significaria para a igreja de fato. Eu sempre olho para a igreja como uma instituição que anda muito lentamente, e eu tendo a não colocar
a não olhar para eventos como algo que seja marcante, que eu já possa, em um ano, né, estipular e falar que uma mudança profunda aconteceu, que houve uma ruptura, ou que é a revolução na igreja. Quer dizer, esse tipo de fala, ele está muito mais num nível de grupos que desejam que mudanças X ou Y aconteça do que no nível da realidade da instituição Igreja Católica, né, que anda muito lentamente. Então, assim, claro, não estou querendo tirar aqui o aspecto de uma mudança de fato que ocorreu na escolha deste homem nesse momento, né, isso é fato. E sim, eu acho que abriu uma perspectiva interessante para a igreja, na medida que não dá para entender Francisco sem entender a igreja, as relações tensas da igreja com isso que a gente está falando de modernidade. Quer dizer, é uma relação, igreja e mundo, né, já tem uma questão teológica por trás, e hoje em dia, pensando na modernidade, quer dizer, Francisco, nós estamos vivendo no ano que vem os 50 anos do fim da conclusão do Concílio Vaticano II. Não é possível entender Francisco, o que aconteceu na igreja nesses 50 anos, sem situar Francisco dentro dessa história. Quer dizer, alguns falam hoje, quer dizer, Francisco é o Papa do Concílio. Quer dizer, Francisco não esteve no Concílio, mas muitos analistas hoje entendem que Francisco é o Papa do Concílio. Por que o Papa do Concílio? Porque o Concílio foi uma tentativa da Igreja Romana de se aggiornar, né, quando fala italiano, o aggiornamento, quer dizer, de se atualizar em relação aos métodos e formas de trazer aqueles dogmas que a gente estava falando no primeiro bloco. Mas parece que essa expectativa de mudança com o Francisco é maior do que foi com os outros papas, ou não? E por que nesse tempo a expectativa é maior? Então, primeiro porque é o nome, né? Eu acho que essa coisa que a gente falou, é um argentino, um jesuíta que colocou o nome de Francisco. Se ele não fizer muita coisa, realmente vai passar na história um pouco, né? Sei lá, vai ter uma interpretação desse papado um pouco negativa. Então, na verdade, quando aparece essa quebra de fato, né, com essa escolha, então abre-se as especulações e abre-se também as esperanças de muitos, né, para uma igreja em transformação. Então, quando a gente coloca Francisco, retornando ao ponto do Vaticano II, quer dizer, Francisco, ele encarna, vamos dizer assim, não o Vaticano II, não porque Bento XVI ou João Paulo II não tenham feito isso, fizeram, mas eu vejo Francisco, o tom de Francisco é um tom diferenciado, porque ele não está o tempo inteiro ali nas barricadas, chocando o tempo inteiro com valores que não se coadunam com aquilo que a Igreja Católica hoje pensa. Então, o tom de Francisco é algo novo, mas algo que volta lá no Vaticano II, porque relembra, né, o discurso de abertura, inclusive, do João XXIII do Concílio, que ele falava que a igreja tinha que usar o remédio da misericórdia. Então, essa palavra, ela volta a ter uma presença muito forte, e por isto, quer dizer, essa relação entre Francisco e o Vaticano II. Então, alguns dizem que agora sim, né, por isso que alguns colocam, agora sim é o Papa do Concílio. Né? E nesse sentido, a questão da misericórdia, muito mais do que ficar discursando sobre dogmas, de certa forma ele se diferenciou e diferencia dos outros papas anteriores, o João Paulo II e o Bento XVI? Concordando com tudo que o Rodrigo falou, eu só queria destacar alguns elementos à guisa de resposta para você. Acho que primeiro tem um aspecto geopolítico, né, que é um deslocamento da Europa para o Novo Mundo. Novo Mundo, ainda América Latina, América do Sul. Então, isso em termos, né, de uma série de críticas que se faz, né, a um grande europeicentrismo da sociedade
né? E uma Europa em decadência. Isso, em termos de geopolítica, é extremamente interessante. Então, acho que tem esse aspecto literalmente geopolítico, que é uma estratégia muito interessante, seja lá quem a fez, se é que houve. Em segundo, e que talvez seja mais e que eu vejo completamente ligada à primeira, é o fato de que é um papa jesuíta. É a primeira vez que um jesuíta assume o trono de Roma. E os jesuítas foram o quê? Foram os jesuítas que fizeram esse novo mundo. Tanto que há quem diga, eu sou das pessoas que diz isso, que os primeiros antropólogos foram os jesuítas, porque os jesuítas têm tem uma missão, que é a missão da educação. E eles são, antes de mais nada, educadores, educadores de uma fé, mas eles são homens de ciência também. Então, tem uma relação dos jesuítas com a educação e com a ciência como nenhuma outra ordem religiosa. Nenhuma. A história da ordem franciscana, da ordem dos jesuítas, é absolutamente fundamental. Nós somos, historicamente, produto disso. Então, ele é um franciscano. Então, agora ele vai beatificar o Vieira e o João 23. Isso. Isso é absolutamente sintomático disso tudo. Como se não bastasse esse elemento geopolítico, esse elemento da ordem que assume finalmente o poder na igreja, uma ordem que é bastante diferenciada, ele ainda adota o nome de Francisco. Então, é perfeito. Essa conjunção, seja lá como ela se deu, ela é perfeita e ela, por si só, gera expectativas nas pessoas. Mas uma coisa é expectativa, o desejo, outra é a realidade. A gente volta para a questão dos dogmas. Francisco não vai poder mudar, porque não cabe a ele, não pode. Mas o que ele está fazendo? E aí eu sou muito simpática à ideia dele. E acho que ele está aí, sim, a gente pode dizer que ele realmente é o Papa do Concílio, que ele está retomando o que o João 23 não pôde ou não conseguiu fazer. Ele não vai alterar os dogmas, porque eles são inalteráveis, mas ele está trabalhando aonde? Na proxemia, que é na vivência cotidiana do fiel. As declarações que ele já falou sobre homossexual, dito casamento gay, o aborto, vão todos nessa direção. Aliás, direção já iniciada, muito discretamente, muito pouco falada, já iniciada não tanto pelo João Paulo II, mas pelo Bento XVI. Uma coisa é dizer que não pode usar camisinha. Outra coisa é quando está lá na paróquia, com o padre, no dia a dia, o padre, na conversa, isso que a gente chama na proximidade, na proxemia, conversa com o seu fiel, entende a situação peculiar que ele está vivendo e autoriza o fiel a usar camisinha. Então, nesse sentido, é muito interessante. Só para poder terminar esse bloco, e nunca houve mudança alguma na igreja, uma mudança profunda da qual as pessoas esperam agora e que vocês dizem que é a base realmente da religião e não pode ser mudado porque são dogmas, mas teve alguma coisa nesse sentido, nesses 2000 anos? Eu diria que a última grande mudança que houve foi, há 2000 anos, o aparecimento desta religião, que ela, sim, em relação ao que existia até então, ela foi uma revolução. E ela fundou uma civilização, a chamada civilização ocidental. Pô, já está mais do que bom, cobrar mais ainda, calma. Vamos falar mais de mudanças, vamos falar mais de mudanças no terceiro e último bloco, mas é daqui a pouquinho, a gente volta já já. Todos sabem, só eu quem não sei. Todos sabem, só eu quem não sei. Os
Os ateus já sabem dos milagres. Eu não sei, não sei, não sei, não. Eu não sei, eu não sei, não. Eu não sei dos milagres. Eu não sei, eu não sei, não. Eu não sei dos milagres. Estamos de volta e no programa de hoje falando das possíveis mudanças na Igreja Católica e a influência da religião na sociedade, recebendo os professores Leia Pérez e Rodrigo Coppe Caldeira. Bom, vamos falar um pouquinho sobre mudanças. Eu quero bater nessa tecla pelo seguinte, para poder saber se durante esse um ano o Papa deu alguma demonstração de que vai mudar, esse simbolismo conta muito. Mudanças simbólicas, elas acontecem, enfim, e são importantes? Eu acho que quer dizer, a primeira mudança foi aquela que a gente falou no bloco anterior, a mudança do tom. Né? O tom e a proximidade que isso faz com que as pessoas, de maneira geral, né, se identifiquem ali diretamente com o Papa. De maneira, vamos pensar, burocrática, isso está acontecendo, né, pelo menos as notícias que vão chegando de Roma, é de que, quer dizer, existem mudanças. Uma delas eu acho muito importante, que é o Conselho de Cardeais do mundo todo, 8 cardeais, né, de partes diferentes do mundo, que traz então de novo uma esperança de muitos de uma igreja mais colegial, né, Leia? Que retoma, né, uma ideia do Concílio Vaticano II. Claro que essa ideia existia, né, quer dizer, João Paulo II, Bento XVI, quer dizer, existiu o sínodo dos bispos, toda uma tentativa, né, de aproximação, mas não de uma maneira mais profunda. Então, essa mudança, esse conselho aí de cardeais é uma marca desse primeiro ano. Eu acho que eu volto a essa questão que é o pessoal. Né, e como a Leia marcou muito bem, quer dizer, esse Papa, muitas pessoas que não têm mais relação com a igreja chegaram para mim e falaram assim, mas esse Papa me tocou, né? Me tocou. Quer dizer, as pessoas, até que ponto, né? Minha pergunta hoje é essa, até que ponto esse tom, essa figura vai, de alguma maneira, trazer católicos de volta para a igreja, para a prática sacramental, se essa mudança de tom e a pessoa vai ter alguma influência nesse sentido. Mas eu acho que essa mudança de tom ela é muito importante, e a retomada de alguns pontos, por exemplo, essa retomada aí dessa perspectiva da colegialidade e também um pouco diminuindo um pouco o tom desse conflito, né, desse choque o tempo inteiro com esses grupos ativistas com que tem uma agenda mais liberal de costumes e tal. Quer dizer, ele abaixou um pouco o tom e evita-se, então, o conflito, né, se posicionar toda hora de maneira antagônica. Essa escolha desses 8 cardeais é uma tentativa de descentralizar um pouco as decisões da igreja, e isso pode dar autonomia às paróquias, mundo afora, isso, de certa forma, é uma mudança importante? Sim, exatamente, gente. É o início, né, porque é esse ano que isso está aparecendo. Então, esse ano, por exemplo, vai ter também o sínodo sobre a família em outubro, que vai ser um sínodo discutindo sobre o conceito de família, e esse sínodo já foi interessante o seguinte, que a própria Roma mandou, né, vários questionários para todas as igrejas do mundo, né, as igrejas católicas, né, do mundo inteiro, consultando falando várias perguntas,
Então, quer dizer, isso já é um sinal de quê? O que vocês estão pensando, o que vocês estão falando, não simplesmente uma tomada de decisão que vem de cima, mas ouvir. Então, eu acho que essa perspectiva de Francisco é muito importante, quer dizer, você se colocar a ouvidos, né, para aquilo que as pessoas estão falando e como elas estão pensando. Né? Mas essa consulta, ela pode gerar realmente uma decisão que surpreenda? Eu não acredito que vá se ter uma decisão que surpreenda, não. Eu concordo em gênero e número e grau com o que o Rodrigo falou. Eu acho que a questão aí é um estilo, sem dúvida alguma. Ele traz um estilo que pode trazer algumas questões interessantes para pensar. Do ponto de vista do mecanismo vaticano, essa proposta dele de uma coisa mais colegiada é muito interessante, é muito salutar, mas aí vai ser uma briga muito difícil, porque ali é uma hierarquia muito fechada e pleno de disputas. Uma tradição milenar, né? Marcada, mas eu acho que ele é muito interessante, e isso é uma coisa que pouco se fala, mas primeiro, para continuar isso, eu tenho que voltar a um ponto anterior. A gente fala demais em mudança. O que é mudança? Mudar para quê? Mudar o quê? O que eu quero com uma mudança? E a gente tem que voltar para a modernidade. Se é uma das coisas que a modernidade, né, ocupou os nossos corações e mentes, como diria o Michel Foucault, foi com essa ideia de mudança, que tem que mudar. Que a situação, a modernidade é uma civilização da crise. Sempre a ideia de que hoje está tudo muito ruim, está tudo em crise, tem que mudar. E é só a mudança que pode trazer alguma alteração. Primeiro, positiva, né? Não é bem assim. Mudar o quê? Para quê? Por quê? Aí a gente teria que discutir filosofia da história, mas não é o caso aqui. Enfim, a gente tem que, no mínimo, se questionar sobre essa mudança. E se a mudança que se trata, o que se quer aqui? O que esse pobre Papa vai fazer? Se é de mudança que se trata mesmo, essa dimensão colegial é uma coisa que pode trazer mudanças significativas, e disso não se fala. Fica se cobrando dele o aborto, o casamento gay, que são coisas que ele tem muitos limites para lidar em função dos dogmas, mas, como bem apontou o Rodrigo, é uma coisa muito interessante esse questionário, que foi enviado para o mundo inteiro, para as paróquias. Ele não chega a tocar diretamente nessas questões candentes da atualidade, mas está ali, sabe? Está ali, e alguma coisa vai vir, mas tem que ser coisas muito sutis, porque se está trabalhando com a sutileza. E como ele é um jesuíta, o jesuíta soube, porque conseguiram catequizar os nossos índios, sabe lidar justamente com a sutileza da educação. Aí essa mudança de tom dele é fundamental para isso. Agora, eu acho interessante apontar também, assim, antes, com Bento XVI, quer dizer, tinha toda... Quer dizer, o papado era um problema, o Papa é um problema, assim, na opinião pública. E hoje, quer dizer, o Papa se torna a solução. Quer dizer, é um equívoco achar que ele é a solução. Exatamente, né? que é um equívoco achar que um Papa ou um papado é o problema. O Bento XVI foi um grande Papa. E Francisco, algo assim, que vai resolver de um dia para o outro, você vai mudar, etc. Né? Quer dizer, agora, de fato, essa coisa que a Leia apontou é muito importante, quer dizer, mudar para quê? Eu acho que essa questão da mudança vira quase um fetiche, assim, de uma coisa, que tem que mudar. Mas a igreja, será que ela tem que mudar? O que ela tem que mudar em relação a ela mesma? Então, eu acho que é um ponto muito importante. Mas essas mudanças, ou essa falta de mudanças, não torna cada vez menor o número de fiéis. E a demandada é justamente por isso. Mas isso é um problema? Exato. Bento XVI já falava que não, né? O vigor de uma religião ou de uma igreja é o número de fiéis? Também é outro vício da modernidade. Achar que uma coisa é grande número, né? Quando é numericamente expressivo. Não necessariamente. Ela pode se manter com essa história milenar que ela tem, com um número reduzido de fiéis. E aí a gente tem que ver, mesmo que a gente pense nos números, aí entra numa questão demográfica,
que eu não domino, mas tem muitas pesquisas aí que mexem com isso e mexem de maneira muito interessante. Toda religião, toda e qualquer religião, ela tem um patamar demográfico de crescimento, do qual ela não passa mais, ela só vai diminuir. É a mesma coisa quando se fala que o Brasil vai virar um país evangélico. Não vai. Tem limite, né? Tem um limite. E as igrejas evangélicas, notadamente as neopentecostais, elas estão atingindo o seu patamar de crescimento. Vai ficar ali em torno dos 20, 18, 15, mas não vai passar disso. Então, não é um problema diminuir o número de fiéis. Tá? E, por outro lado... Se é que a diminuição, essa diminuição é muito relativa, a gente acabou... Aonde, viu né? Aonde? Diminuição aonde? Aonde? No Brasil. Do quê? Porque na África cresce, na Ásia cresce a 1000. Todo Aliás, ano... essa mudança geopolítica tem a ver com isso. Claro. O deslocamento do foco da Europa para... Para o sul. Para o sul. Não é mais o eixo norte, é o eixo sul. E a gente viu no Brasil com essas jornadas. Gente, aquilo foi uma coisa absolutamente espantosa. Jovens! Jovens! Tá, então vocês defendem que não vai haver mudanças profundas, mas na imagem da igreja, mudou alguma coisa nesse primeiro ano? Ah, sim, você pega as pessoas. Estou te falando, eu estava conversando com um amigo meu e ele não vai à igreja há muito tempo, muito reticente com a igreja e tudo, ele dizendo isso. Quer dizer, me tocou esse papa, nossa, quando eu vejo ele e tal. Quer dizer, eu acho que a imagem, sim, isso é fato. Porque quando você abria os jornais antes da eleição de Francisco, você só lia notícias, né, em relação à pedofilia, né, a questão do banco. Do banco, era só isso. Em qualquer jornal do mundo que você abrisse para ler pela internet, você via isso. Hoje, o Francisco está toda hora nos jornais, né, de todo mundo, quer dizer, a Igreja Católica voltou a ser notícia, mas e notícia sempre de pontos assim que, quer dizer, aquilo ali parece que esqueceram, né, Leia? Assim, aquilo sumiu. O que é um equívoco. Que é um problema também. Que é um problema. Que é um problema. Agora, a imagem, sim. Né, eu acho que a imagem, sim, e a imagem, eu acho que a imagem desse Papa, ela toca muito, né, eu acho que também... Nessas condições religiosas nossas atuais, no qual existe um consumo emocional em relação a tudo, né? E também essa espiritualidade do faça você mesmo. Então, quer dizer, cada um tem um papa, né? Não é um personal Jesus, mas é um personal papa. Cada um olha o papa e toma para si. Porque são muitos significados, né, aquelas imagens ali dele. Mas essa mudança isso pode ser uma faca, como se diz, pode ser uma faca de dois legumes, né? Isso tanto pode favorecê-lo, como isso pode prejudicá-lo, porque isso gera uma expectativa imensa. E ele tem questões ali internas na estrutura, né, do Vaticano e da própria Igreja, que são questões muito cabeludas para resolver. Agora, essa imagem, né, que muda de um ano para cá e tende a mudar mais ainda, é importante só para a igreja ou não? É para a sociedade de uma forma geral, uma vez que aquilo que a gente disse desde o início, né, essa influência que existe da religião na sociedade? Eu vou continuar implicando contigo, porque eu sei que isso é uma mudança. Né? Não sei se é uma mudança, é uma outra coisa, é um outro papa, é um outro, pessoa, né? É uma outra pessoa, é um outro momento. Senão a gente tende a supervalorizar algo e deslocar as questões que são importantes. Eu não sei se eu tenho que pensar isso em termos de mudança. Eu tenho que pensar na situação, que tá acontecendo, naquele momento do que está acontecendo. Repito, tem uma mudança geopolítica, tem uma mudança teológica, tem elementos que podem, mudanças, que podem, alterações, né, que podem gerar mudanças. Mas para a gente falar de mudança, eu tenho que ser profundamente historiadora. Né? A gente só pode falar em mudança... Daqui a 100 anos, 200... Ouve e olhe lá. No caso da igreja, olhe lá. E olhe lá, porque 100 anos para a igreja não é nada. Só na longa duração da história. Você entende. Então, tudo que a gente disse agora é pura especulação. Exatamente. Ou seja, mudança por enquanto nenhuma. Mas quero agradecer demais a presença de vocês aqui no Dois Pontos. Mais uma vez,
convidá-los para ver outras vezes, tá? Fiquem à vontade. Obrigado. Muito Sempre ao obrigado. dispor. Tá bom? O nosso programa de hoje termina aqui. Envie suas críticas e sugestões para o e-mail tvufmg@gmail.com. Um grande abraço e até semana que vem.